Muito bem, nós vimos até agora as 4 principais operações da aritmética, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, só que com números inteiros, né? Com números que podem ser positivos ou negativos. E agora nós vamos ver uma 5ª operação, que é a potência. Aliás, o nome da operação é exponenciação. Mas a gente pode chamar de potência, né? Então, uma potência nada mais é que uma forma compacta de multiplicações sucessivas. Por exemplo, quando a gente quer multiplicar um mesmo número por ele mesmo várias vezes, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso é muito comum na matemática, tem certas situações em que nós temos que fazer isso. Então a gente representa essa sequência de multiplicações de uma forma compacta, que é 2 elevado à quinta. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem o fator 2 que foi multiplicado por ele mesmo várias vezes. Quantas vezes? Bom, o número de fatores, no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então esse número aqui indica quantos foram os fatores iguais. E esse outro número aqui indica qual é o fator que foi repetido. Vocês já estudaram isso em séries anteriores, né? No 5º ano, 6º ano, mas na ocasião era só com números positivos. Agora nós vamos ver o que acontece com números negativos aqui. Como é que se chama mesmo esse número? O número que é multiplicado por ele mesmo várias vezes se chama base. E o número de vezes, que é o que a gente coloca aqui, a gente chama isso aqui de expoente. Então nós vamos ver rapidamente nesse capítulo o que acontece quando a base é negativa, né? Claro, a gente está vendo todas as operações que eram antes feitas somente com números positivos. Nós estamos vendo agora o que acontece quando nós colocamos números negativos. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo, começar a falar disso, colocando a base como sendo um número negativo. No capítulo seguinte, nós vamos ver quando o expoente se tornar um número negativo também, tá? Então, por enquanto, somente expoentes positivos. Claro, ele representa o número de vezes que a base foi multiplicada. Esse número de vezes é um número positivo. Então aqui, por exemplo, só para recordar, quando a gente tinha todo mundo positivo aqui, né? Isso aqui é 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2, isso aqui dá 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 16. Aqui com base 3, então nós temos 3 ao quadrado, isso vai dar 9. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai dar 27. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, né? Nós formamos uma multiplicação com 3 fatores 5. Então, lembre sempre disso, a base indica qual é o fator que é multiplicado e o expoente indica o número de fatores que você coloca. No caso, isso aqui dá 125. Uma das coisas que a gente tem que relembrar quando a gente está lidando com potências é qual é a ordem de realização dessas operações. Por exemplo, a gente tem aqui 5 mais 3 vezes 2 à quarta. Então a gente sabe que o mais, ou seja, a adição é para ser feita depois da multiplicação. E a exponenciação, ela é feita antes da multiplicação. Então a gente, para fazer essa continha aqui, a gente vai deixar a adição para o final, então vai ficar 5 mais 3 vezes, e aí a gente faz 2 à quarta, né? 2 à quarta é 16. Aí sim a gente faz a multiplicação. Então isso aqui vai dar 5 mais 3 vezes 16, 48. E por último, a gente faz a adição aqui. No caso, vamos ficar com 53. Agora, a coisa muda de figura quando nós temos parênteses, né?
Os parênteses servem para mudar a ordem natural dessas operações. Então, se nós temos essa expressão toda entre parênteses, ela toda está elevada ao quadrado. Então, nós temos que primeiro realizar o conteúdo desses parênteses. O que vai dar isso aqui, então? Então, a gente olhando só para o conteúdo dos parênteses, eu vou fazer essa multiplicação primeiro. Então, vai ficar 5 mais 3 vezes 2, 6. Isso tudo que vai estar elevado ao quadrado, porque nós estamos usando parênteses aqui. E aí nós fazemos aqui a adição, 5 mais 6, 11, e é o 11 que está elevado ao quadrado. Então isso aqui dá 11 vezes 11, que é igual a 121. Então tem que prestar atenção para não errar essa ordem. E agora apareceram números negativos. Qual o cuidado que a gente tem? Bom, o detalhe importante que você tem que levar em conta aqui é que quem está elevado ao quadrado é o 5. O menos não está elevado ao quadrado, tá? O 5 é uma coisa só. Então isso aqui, essa expressão menos 5 ao quadrado, é menos... E aí você vai ver quanto que é 5 ao quadrado. Aqui a situação é diferente. Aqui, quem está elevado ao quadrado é o menos 4. Então nós vamos fazer menos 4 vezes menos 4. Porque elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, né? Então aqui vai ficar menos 4 vezes menos 4. Então é diferente. Aqui esse sinal negativo não está sendo elevado ao quadrado. Quem está sendo elevado ao quadrado é o 5 aqui. Se nós tivéssemos esse menos 5 entre parênteses, como tem aqui no caso desse menos 4, a gente faria menos 5 vezes menos 5. Mas não é o caso, tá? A gente tem que fazer o 5 ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar o quê? Menos 5 ao quadrado é 25, então isso aqui vai dar menos 25. E aqui nós temos menos 4 multiplicado por menos 4, vai dar mais 16, né? É um produto de fatores que têm o mesmo sinal, então vai ficar um resultado positivo. E aí tem um menos na frente disso tudo, então vai ficar menos 16. Então isso aqui dá menos 25, menos 16, quanto é que dá isso aqui? Menos 41. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? É uma questão de convenção. Quando você tem isso aqui, 2 elevado a 3 elevado a 2, quem está elevado a quem? Então, convenciona-se que quando você tem uma expressão como essa, com potência de potência, você vai fazer as potências daqui para cá. Essa é a ordem de cálculo das potências. Isso aqui é pura convenção. Ou seja, nós vamos primeiro fazer esse 3 ao quadrado. Então nós vamos ficar com 2 elevado... Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. 9 fatores 2. Isso aqui vai dar 512. A coisa muda de figura quando nós usamos parênteses, como nesse caso aqui. Isso aqui quer dizer que quem está elevado ao quadrado é essa expressão 2 ao cubo. Nesse caso, nós temos que fazer primeiro essa potência aqui, 2 ao cubo. Então, isso aqui vai dar 2 ao cubo, dá 8. O 8 é que está elevado ao quadrado. Então, nós mudamos a ordem do cálculo das potências, porque nós usamos aqui os parênteses, tá? Quanto é que vai dar 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Então, muito cuidado, que isso aqui eles gostam muito de botar em prova, só para ver se a pessoa está prestando atenção, tá? A pessoa vai distraída, vai fazer primeiro 2 ao cubo, para depois elevar ao quadrado. Não é assim. Tem que fazer o cálculo daqui para cá. Bom, no capítulo 2 nós vamos falar novamente sobre potências, levando em conta frações, expoentes negativos, expoentes fracionários, tá? Mas no momento eu quero só relembrar algumas propriedades das potências. Por exemplo, quanto que é 1215 elevado a 1? Ah, então isso aqui é uma propriedade das potências, né? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele próprio. Por que isso? Porque você começa a armar uma sequência de multiplicações. 1215 vezes 1215. E aí você coloca quantos fatores? Um só. Então vai ficar ele sozinho, não vai multiplicar por ninguém. Vai ficar ele
na sua forma original. Então isso aqui é uma propriedade das potências. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele próprio. Outra propriedade das potências. Quanto é que é 1 elevado a 257? 1 elevado a 257 é igual a 1. Porque você vai ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 com 257 fatores. Não importa o número de fatores, o resultado, você multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, vai dando sempre 1, né? Então, 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre igual a 1 o resultado. Outra propriedade. 0 elevado a 37. O número 0 elevado a qualquer expoente, desde que não seja o próprio zero, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, vai dando sempre 0. Então, 0 elevado a qualquer número dá o resultado igual a 0. Agora, detalhe, isso aqui a gente vai mostrar apenas no capítulo seguinte, tá? Esse número que você está elevando, o 0, ele não pode ser 0, nem pode ser negativo. Então a gente não vai fazer isso agora não, só no capítulo 2, mas eu já quero adiantando que é isso aqui, ó. 0 elevado a 0 não pode, tá? E por exemplo, 0 elevado a menos 3, isso aqui também não pode. Não pode elevar 0 a um número negativo, tá? Porque senão você vai ter um denominador 0. Então no capítulo 2 nós vamos ver por que não pode. E eu escrevi de uma maneira bem informal. Essa expressão não pode não existe na matemática, tá? Eu vou mostrar lá qual é a maneira certa de falar isso. Então aqui eu vou só adiantando falar, não pode elevar 0 ao próprio 0. Isso aqui não pode. Aliás, desde lá de trás, né, desde quando vocês estudaram inicialmente com números positivos, vocês viram essas propriedades aqui. Mais duas outras propriedades das potências que eu vou relembrar rapidamente, tá? Se você tiver, por exemplo, 2 elevado a sétima vezes 2 elevado a quinta. Isso aqui é igual a o quê? Como que a gente faz isso? Nós temos aqui duas potências com a mesma base, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 7. Ou seja, para multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Por que isso? Por que existe essa propriedade? Porque essa continha aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 com 7 fatores. E você está multiplicando por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 com 5 fatores. Então você tem 7 fatores e aqui você tem 5 fatores. Quando você multiplica tudo, você vai ter um total de 12 fatores. Então por isso que você vai repetir a base aqui e somar os expoentes. Na divisão acontece uma situação parecida. Quanto que é 3 elevado a nona dividido por 3 elevado a quarta. Como que a gente faz isso? Isso aqui, você está fazendo uma divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então você vai fazer 9 menos 4, que dá 5. Por que é isso aqui? Porque isso aqui é uma fração, eu estou dividindo, né? Você tem aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 9 fatores. Vezes 3 vezes 3 vezes 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você vai dividir, e aqui você vai ter 4 fatores. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí quando você for fazer essa divisão, você vai poder cortar esses. No caso aqui nós temos 4 fatores 3, e aqui também 1, 2, 3, 4 fatores 3. Sobraram quantos fatores 3? 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 fatores 3, que é exatamente a diferença entre esses expoentes. Por isso que isso aqui é igual a 3 à quinta, né? Então nós recordamos isso aqui, que vocês viram com números inteiros positivos, e agora vai valer também com números inteiros negativos. Olha, eu vou passar a fazer exercícios agora. Quando aparecer alguma propriedade
para relembrar, eu vou relembrar na hora, tá? Para não ficar enchendo de fórmulas de teoria agora, porque nós vamos estudar potências mais a fundo no capítulo 2.